Mas não é impossível. Eu já trouxe muitas pessoas com grana curta, mas que fez um planejamento. Vou dar um exemplo para vocês também. De repente, se o seu perfil é um perfil bom para vir para a Austrália, se você é um estudante genuíno e tem um sonho de vir para a Austrália, mas tá com a grana curta, conversa com a gente. Porque tem alguns caminhos que dá para fazer. Podcast número 100, sejam bem-vindos, que hoje a entrevista vai ser maravilhosa. É muita coisa que vocês vão ficar sabendo, assim, os detalhes dessa agência. Quase 10 anos de agência Intercâmbio Austrália e quase 2 anos. 2 anos de podcast, que é um prazer, eu tô fazendo o número 100. Então sejam bem-vindos. Não deixem de deixar o like, de se inscrever, porque o nosso podcast tem muita informação. Se você for lá na playlist, tá tudo organizado para você. Então, vem comigo, que vai ser um prazer fazer essa entrevista aqui. Vou começar com Comigo. você. Agora o jogo inverteu. É verdade, parece que o jogo virou. Então se apresente. Gente, eu sou Sheila Salvalage, fundadora da Intercâmbio Austrália e do podcast. E hoje nós estamos comemorando 100 episódios e hoje você vai conhecer como que é a nossa história. É isso mesmo, a gente está muito feliz e a gente, não vou contar ainda, a gente tem muita coisa para compartilhar com você. Então, se você quer saber um pouquinho mais quem nós somos, o que comemos, onde vivemos, fica por aqui que nós vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho com você. É um bate-papo, né? Na verdade é um bate-papo. Um bate-papo, vamos falar bastante aqui da agência, de estudante, como vir para a Austrália, perrengues também. E quem tá com a gente E aí da agora, agência? do meu outro lado, Priscila, conte, se apresente. Olá, meu nome é Priscila Gonçalves, eu sou administradora, financeira, suporte de estudante. Tudo nessa agência. Anjo da guarda. É a dona. Ela manda em tudo. Ela manda em tudo. Mas eu tô aqui para dar o suporte a todos os estudantes com muito amor e carinho. Maravilhoso. Então, para começar, quase uma década. É isso Quase mesmo. uma década. Vamos Relembrar? voltar aqui, que aquele filme, como que foi aí o sentimento? Vou abrir uma agência. Conte. Cara, é interessante. Tem várias etapas, né? Realmente são 10 anos de experiência, porque, na verdade, eu iniciei reabrindo uma agência de intercâmbio, a qual que eu vim, Legal. né? A agência estava fechada e eu não entendia muito por que essa agência estava fechada e queria uma oportunidade, na verdade, de imigrar. E aí eu olhei para a agência, né, para a dona da agência e falei assim, vamos me dar uma oportunidade. Ela, mas você nem entende nada de intercâmbio. Eu falei, não tem nada que a gente não queira fazer, né? Sim. Me dá uma oportunidade. Até que ela topou e a gente reabriu a agência. E eu fiquei trabalhando com eles lá uns 2 anos e realmente, né, fiquei até um período longo ali sozinho trabalhando. E aí, do nada, falei, não, quer saber? Vou seguir o caminho, porque eu queria realmente que os serviços de agência de intercâmbio tivessem mais ou menos a minha essência. E a gente tem construído, a gente vai falar um pouquinho hoje nesse episódio, o que é exatamente a essência da Intercâmbio Austrália. E a gente vai falar um pouquinho sobre a essência, né, do decorrer desse episódio, sobre a nossa essência, que a gente com certeza está conquistando e cada vez mais está tentando repassar, está passando para os nossos clientes, para os nossos intercambistas. Mas, exatamente, começamos aí nessa agência, eu fiquei uns 2 anos, aí abri a Right Now Study, ficamos aí um tempão com ela, e aí mudamos só o brand, a empresa é a mesma, né, para Intercâmbio Austrália, desde que nós saímos aí com um podcast que faz 2 anos, já tem 2 anos. 2 anos, e esse é 100 episódios para comemorar, contar um pouquinho aí dessa história, dessa jornada, mas são 10 anos de experiência, Álvaro. E para você, Priscila, o sentimento aí da agência, quando você começou, conta aí um pouquinho. No começo foi bem difícil, né? Porque eu tinha acabado de chegar na Austrália, então para mim tudo era muito novo, né? Então, mas eu tava ali querendo ajudar, querendo, né, passar um pouco para aqueles estudantes o que eu já tinha vivido, né? Legal. Então, foi uma experiência, eu já tive a experiência que eles estão vivendo. Então, Sim. o nervosismo, né? O nervoso de contratar uma agência, então eu já passei por isso. Então, eu poder ajudar a pessoa a vir é gratificante hoje para mim, até hoje, né? Uhum. Então, desde lá até hoje, é para mim, assim, maravilhoso, assim. É algo que eu faço de coração. Boa, que Nossa, legal. E eu tenho certeza disso, eu vivo isso, né, também. Eu já fui muito bem atendido pela Priscila, sempre atenciosa. Então,
para você que faz parte da Intercâmbio Austrália, sabe como essas duas aqui tratam bem, é assim, é família mesmo. Então, saiba que vocês estão em boas mãos. E queria saber um pouquinho do propósito mesmo da agência, como funciona. O que é o diferencial hoje da Legal. Intercâmbio Austrália? É interessante a gente falar de propósito hoje, porque quando você abre um negócio, quando você abre um business, qual que é o propósito do empreendedor? Ganhar dinheiro. E isso, para mim, foi uma coisa que a gente sempre... Poxa, legal, é um negócio, é um business, né? Vamos ganhar dinheiro? Vamos. Mas a gente nunca realmente focou como ganhar dinheiro diretamente. O que a gente sempre focou foi realmente atender esse cliente. E eu me lembro que o nosso slogan, né, Priscila, era... venha, fecha, né, o seu intercâmbio com a gente, porque você tá fechando com pessoas que realmente eram intercambistas naquela época, todo mundo era intercambista, então a gente entendia a dor do cliente. É claro, Álvaro, que essa vontade, esse desejo, essa essência da agência, a gente foi lapidando ao longo dos anos. Eu posso te dizer que agora, com uma década, eu estou na melhor fase da nossa essência, do nosso propósito, porque cada ano que se passou, isso foi firmado do que eu quero, o que nós queremos ser hoje, o que a gente demonstra para o nosso cliente e aonde a gente quer chegar, porque a gente quer mais, né? A gente sempre quer mais. Então, a questão financeira é importante, porque é um negócio, é um business, é o nosso trabalho, né? Hoje tem uma agência de intercâmbio na Austrália, não é tão simples assim. É um dos países mais caros de ter negócios, mas a nossa essência, de fato mesmo, é primeiro olhar o que eu gostaria de receber de uma agência de intercâmbio. Qual o tipo de suporte que eu tive ou que eu não tive na minha jornada, né? Tentar realmente passar na pele o que você gostaria que retornasse para você. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente só pensa em serviços, melhoria, seriedade. Eu acho que hoje o nosso trabalho ele é muito sério, ele é muito focado. Às vezes é mais focado do que o próprio estudante. A gente passa uma seriedade, às vezes, que às vezes o cara só quer vir curtir. Sim. E a gente tá lá, não, vamos fazer isso, não sei o quê. Mas a ideia é sempre tentar trazer a consciência do projeto dele e do plano dele. Então, hoje, a nossa essência é realmente olhar, né, para a pessoa como se fosse o nosso próprio caso, mas com a experiência que a gente tem mesmo, trazer uma seriedade nesse processo e ajudar ele a enxergar o caminho futuro, ou do propósito, ou do objetivo. Essa é a ideia. E para você, Priscila? Sim, é o que ela falou. Eu acho assim, a gente é como uma mãe. A gente, do mesmo jeito que a gente trata ali com amor e carinho, a gente também puxa a orelha. Legal. Então, às vezes eu faço muito papel disso, de mãe. Sim. Então, às vezes eu tô sempre pensando com o meu coração, mas eu sei que aquilo ali tem que ser mais sério, aquilo tem que ser mais profissional, né? Eu tenho que levar o cliente, não se colocar no lugar dele, mas ele tem que pensar por ele próprio, né? Então, às vezes, a gente quer cuidar tanto que a gente acaba trazendo tudo pra gente, né? Então, e é em tudo, né? Emocional e tudo, que a gente se emociona com os estudantes, né? A gente praticamente entra na vida deles, né? Que a gente sabe de sonho, tudo. Né? É do sonho, é de tudo ali. As dificuldades do dia a dia, dos muita desafios. Coisa, então... E é o que a gente já falou, a gente já passou por isso. Então, isso que eu acho que é o mais que a gente trata ali mais é isso. Pelo que a gente já passou, a gente conhece o sentimento das pessoas, né? A gente sabe dos sonhos. Então, é o que a gente quer cuidar. Então, eu acho que é um diferencial que em outros lugares, muitos estudantes não vão encontrar. Legal. Né? Que até mesmo de escolas, por exemplo, né? Você falou, às vezes o estudante fala, não, eu quero qualquer escola, né? Não quero estudar, não. Só quero trabalhar. E vocês sabem o que vai acontecer, né? Se continuar nesse caminho. E, principalmente, tem gente que fala, não, eu só vou fazer 6 meses, vou embora pro Brasil. Uhum. Mas a gente sabe que aqui a vida muda toda hora. E, às vezes, 2 meses fala, não, eu quero ter minha vida aqui na Austrália. E se não tivesse esse suporte, alguém com experiência, né, visão... essa pessoa ia se prejudicar. Então, a isso gente é até importante, respeita, né? Tem muitos casos mesmo que a pessoa renova, vê e fala, só quero um tempo para ter um pouco mais de experiência na Austrália, para poder fazer uma grana, ou para poder viajar, para curtir a experiência do intercâmbio mesmo, e eu vou embora. E tudo bem, a gente vai respeitar, só que a gente precisa ter clareza realmente se é isso que ele quer, e por que não, de repente, deixar então uma sementinha aberta para que daqui 2 anos, quando ele realmente tiver que renovar esse visto, a gente, de repente, não pode continuar. Eu não tenho 1, nem 2, nem 10 casos, eu tenho 50 casos para contar
justificar que aconteceu dessa forma, que a pessoa só queria ficar no momento e as coisas mudam. Então, eu acho que é interessante olhar pro caso do cliente com um pouco mais de experiência mesmo e tentar deixar uma sementinha ali, porque se as coisas mudar, a gente vai estar preparado para ajudar. Boa. Falando do podcast, que eu tenho prazer, né, de estar aqui, tô nessa temporada aqui maravilhosa. O que você sente, assim, vocês duas, ajuda muito os estudantes? Eu, particularmente, vejo ali a organização de vocês para participar. A gente sabe aí que tem equipe aqui maravilhosa. E, assim, entrar lá no podcast, tá lá tudo organizado, bonito. Então, por exemplo, alguém quer vir para cá, quer ser cabeleireiro, então você fala, pô, assiste lá aquele vídeo. Então, já dá uma clareza. Então, ter todo esse material, que é o que eu falo, é igual curso online pago, que o pessoal paga aí. Aqui não, tá aberto, tá disponível. É só deixar ali, se inscrever e deixar seu like. Só isso que a gente pede, mas tá ali bonitinho. Ajuda muito, vem ajudando isso, passando para as pessoas? Eu acho que toda ajuda genuína, ela é bem-vinda. E o podcast, ele não veio para manipular nenhum tema, nenhuma informação. Ele veio para trazer informação real e oficial. Então, quando a gente traz ali, quando tem uma playlist de cabeleireiro, eu não fiz uma pesquisa quantos mil cabeleireiros querem vir para a Austrália porque eu vou vender mais. Não, o que eu peguei são experiências de pessoas que têm aqui, que se dão bem nessa área e com as pessoas que hoje estão no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e pensam em vir. E por que não suprir com informações, experiências de pessoas de quem vive isso, né? Porque eu não sou cabeleireira, eu não sei, mas eu uso serviços. Então, eu sei que tem probabilidade, eu sei quanto que eu pago, quanto que eu gasto, quanto que eu invisto, eu valorizo um bom cabeleireiro, o que pode fazer, já aconteceu de não ser bom, eu sei o espaço que isso tem, né? Tô falando desse caso do cabeleireiro, que é um exemplo que a gente pegou, mas em outras áreas, engenharia civil, contabilidade, tem muita Vários coisa legal, casos, muita coisa bacana. Então, a ideia é ser genuína na informação, porque a informação do podcast, ela não pode ser manipulada pelo que eu quero. Porque a gente tem um público diverso que pode querer qualquer informação. Exatamente. E a ideia é que ele entre no podcast e ele ache a informação. Ou se ele não achar, que pelo menos ele assiste um episódio e fala, não pensei nisso? Olha que ideia legal. Não sabia que isso podia acontecer. Ou até mesmo se tem curiosidade, foi lá no podcast, não tem essa entrevista, deixa nos comentários aí, fala, entrevista alguém, um mecânico, por exemplo, sei lá, várias áreas que a gente ainda não entrevistou. Se você acha relevante, deixa aí nos comentários. Mas eu acho super gratificante quando eu faço consultoria, né? E às vezes estou falando, por exemplo, com um engenheiro, estou falando com uma pessoa de contabilidade, começa a me perguntar, né, sobre como que é a profissão, eu consigo falar com propriedade, mas quando eu falo, não, peraí que eu vou te mandar um link que eu tenho isso completo para você, ele tem um conteúdo, sabe, completo, então isso pra gente é gratificante. Então eu acho que realmente falta bastante conteúdo, então se você tem uma sugestão, manda pra gente, porque às vezes a gente não percebeu ainda a necessidade que tem, manda que a gente vai fazer isso pra vocês, tá bom? E não é só profissões que tem lá, né? Também tem os depoimentos dos estudantes, né? Que eu também acho muito importante, porque às vezes as pessoas querem ouvir, né? O que as pessoas vieram e passaram aqui realmente. Sim. Igual, eu tenho meu episódio, que eu vim com a minha família. Então, eu tenho estudantes que vieram pelo meu episódio. Então, falaram, olha, eu não tinha coragem, mas depois que eu vi o seu episódio, eu tive coragem e me motivou aí. Então, isso é muito gratificante. Que tá aí na descrição aí, hein? A gente vai colocar aí, assista a história da Priscila pra motivar, compartilha com todo mundo. E vou deixar até o meu também aí pra vocês assistirem. Que legal! E, bom, falando um pouquinho sobre a vinda do estudante, aquele planejamento. Quanto tempo, mais ou menos, aí, hoje, que é assim, considerado tranquilo para vir para a Austrália? Quanto tempo, assim, antes precisa? O antes, depende, né, Sheila? Porque... 6 meses? Olha, eu acho que o mínimo. Mínimo? Mínimo, eu acho, assim. Eu já sou daquela que vem amanhã. A Sheila já quer que venha amanhã. Eu já gosto, eu já fico ansiosa, eu já quero que venha amanhã. Porque eu sou dos documentos, né? Então, eu sou dos trâmites. Então, eu acho que muito, assim, em cima, atrapalha um pouco, né? Atrapalha tanto o estudante no próprio planejamento dele, no que vai ser falado ali no visto. Mas eu acho que vai, no mínimo, uns 6 meses. Ele poder... eu acho interessante, sim, tem que ter um planejamento mínimo. Eu acho que 6 meses é legal, porque hoje a gente precisa aprovar a gente precisa aplicar um visto com 3 meses de antecedência da data que ele deseja estar aqui, mas tudo depende do perfil. Sim. Né? Às vezes o cara tá pronto, o cara fala, daqui 2 meses, daqui 1 mês, eu tô me desligando da minha empresa e quero fazer um intercâmbio, então tem um momento certo pra gente fazer isso e não deixar. Então tudo vai depender
né? Tem que ser no mínimo, com certeza, em 3 meses, mas eu tinha a empresa chamada Right Now, que era aquele intercâmbio Right Now, vem agora a sua chance, as portas estão abertas, então eu sou muito desse sentido também, mas tem que analisar o perfil, tá? Boa. E falando de Austrália, quais são as cidades hoje? Eu sei que, assim, eu moro em Brisbane, então eu sou fã de Queensland ali em geral. Já morei em Sydney 4 anos, acho maravilhoso. Então, se vocês tiverem dúvida também, estou à disposição para falar das cidades. Mas, e aí, quais são as 3 mais procuradas? Também é sempre pessoal e eu costumo dizer que custo de vida, estilo de vida, depende muito da pessoa. Não tem como falar o plano perfeito, porque às vezes você gosta de uma coisa, né, uma coisa mais movimentada. Às vezes você vem com o sonho do intercâmbio de viver na praia. Às vezes você só quer uma cidade mais interiorana. Então, depende muito das particularidades. Mas eu vou colocar minhas 3 preferidas do momento, porque isso pode mudar de acordo com regras, oportunidades de emprego, um monte de coisa. Mas Sydney, para mim, sempre vai ser top. Não tem jeito, porque Sydney, além de ser uma cidade grande, né? Porque você encontra oportunidade de emprego aqui, é muito bonito. Você tem a parte cidade, mas você também tem a parte praias, que eu amo. E se eu quiser ir pra montanha, se eu quiser viajar um pouquinho mais, eu vou ali pra Blue Mountains, eu vou ali pra área dos vinhedos. Então, eu particularmente sou apaixonada por Sydney, tá? É muito movimentado e não sei o quê. Gente, eu sou de São Paulo, então isso aqui pra mim é um paraíso. Sendo bem sincera, eu gosto, tá? Acho que as coisas funcionam bem aqui. Trabalho, né? Questão de trabalho, lifestyle, festivais. Tudo acontece nessa cidade. Eu gosto de estar num lugar onde as coisas acontecem. E sinceramente, eu falo para meus intercambistas, se você precisa trabalhar, se você precisa de uma oportunidade de trabalho, se você é aquele cara que fala, nossa, eu tenho que chegar lá e eu tenho que galgar a melhor oportunidade de trabalho, na minha opinião, Sydney é o melhor lugar. Tá? Não tem essa. Não, eu tô com uma reserva, me planejei um pouquinho melhor, eu tenho um estilo mais... Cidade, pra mim, grande, que é o que o pessoal fala, que não é comparado ao Brasil, gente. Não é o que eu tô buscando, eu quero uma cidade mais tranquila. Aí vai começar a ter os propósitos. De repente, Brisbane, né? Que aí seria um pouco o estilo aqui, só que menor, com qualidade de vida, oportunidades. Ainda assim, tem ali uma parte de negócios legal, eu acho bacana. Tô começando a ficar apaixonada por Brisbane, tá? Porque eu também tô com bastante... Eu também falo com base em números, né? Não tô falando aqui à toa, tô falando onde eu mando as pessoas se dando bem, não é o que eu acho. Então, Brisbane também tá tendo um crescimento... foco até vai ter as Olimpíadas, né? Também tem isso. Então, vai crescer muito. E eu tenho, assim, os nossos estudantes têm, não sei, começou a vir uma demanda de lá, acho que é por sua causa. Sim, só pode. Bem, Brisbane é bom. Só pode. Você começou a falar. Sim. E o meu queridinho no momento é Perth, né? Eu tô simplesmente apaixonada por esse lugar. Eu estive lá, né, em julho. E eu fiquei, assim, apaixonada pela estrutura, né? Ampla, larga, muito espaço para crescer. Eu gostei do clima. Achei um lugar, assim, bem friendly, sabe? Os australianos bem simpáticos, né? Achei interessante. Gostei do lugar. E também baseado em números. Todos os nossos clientes que a gente mandou pra Perth se deram muito bem. Tem gente que chegou lá com 9 meses, conseguiu o sponsor. Tem gente que tá indo lá, tá tendo oportunidades. As coisas acontecem. Sydney é bom porque aqui tem um network muito bom também. Então, você vai lá, eu consegui emprego, então eu gosto disso. Perth, mesmo sem o network, a galera tá começando a se dar muito bem lá. Então, também baseei em número, gente. Se eu tô mandando as pessoas pra lá e eles estão conseguindo trabalho, estão evoluindo os seus estudos, estão indo e galgando outros vistos, é porque a coisa está dando certo. Então, eu tô Perth é meu queridinho do momento. Principalmente para quem tá buscando aí um futuro na Austrália, migração, tal. Tudo vai depender do perfil, mas os meus 3 tops seriam esses. Boa. Tá de acordo? Sim, é o mesmo. Assina embaixo? Assina embaixo. Isso, boa. Ela assinou, hein? Assinou. Arrasou. Agora eu não tô sozinha nessa. É isso. Falando de estudante, quais são aí os maiores erros que vocês acompanham? Atraso no envio da documentação, parte financeira que não comprova às vezes, falta de planejamento. Quais são os erros aí que vocês acham? Acho que ela pode falar o comecinho, né? Porque ela que traz eles. Eu gosto, hein? Vendas na veia. Não, eu não vendo. Eu não vendo um produto. Eu realizo um sonho. Aí sim, valeu um corte. Sério. Eu não vendo um produto, eu realizo um sonho. Se eu não acreditasse nisso aqui, eu não estaria fazendo isso aqui. Sério. Então, eu realmente acredito. Mas eu acho que o maior erro é a pessoa não estar envolvida no próprio propósito dela, né? Seja ele qual for, né? Para você fazer esse propósito, esse objetivo funcionar, você tem que estar envolvido. E você precisa escutar. Gente, a Austrália
você consegue construir uma coisa legal, mas faça a coisa certa. Eu quero aprender o inglês, então venha para aprender o inglês. Mas eu quero ir aprender o inglês e eu quero trabalhar, então venha aprender o inglês. Vai fazendo as coisas certas. Eu quero trabalhar. Tem como construir isso. O que não dá é para você não estar envolvido nisso. Você só tá vendo o objetivo, mas você não quer você não quer traçar a jornada desse sonho. Então, o maior erro é você não estar envolvido no que você realmente almeja. E comprometido. Porque chega aqui, esse país é maravilhoso. E ele vai te enganar, ele vai te encantar. Porque ele vai tirar você do seu foco para você viver o hoje, mas o amanhã pode ser bem hard para você, pode ser difícil. Seja você voltar para o Brasil sem um inglês, seja você perder um tempo de vida aqui e não investir numa evolução acadêmica, profissional, migratória, seja ela qual for. Então o maior erro é você não estar comprometido com o próprio propósito que você traçou no começo. É isso. Legal. Sim. E aí, falando, né, de documentação e outras coisas, é o que ela falou. Se a pessoa não está envolvida na aplicação dela, é ruim, né? Porque a gente não tem uma bola de cristal, né? E a gente precisa saber de tudo, né? Então, mais pra frente, eu acredito que a gente vai falar mais coisas sobre isso, Sim. né? De estudantes que também vêm, que às vezes, com uma surpresa. Então, ele precisa estar envolvido naquilo, tanto na documentação, quanto na própria carta dele, ou falar dos seus objetivos, né? Porque Pesquisas. as pesquisas, as pessoas querem, tipo assim, olha, toma e faz. Não é assim, porque o visto não é meu, né? O visto é do estudante. Então, ele tem que estar o mais empenhado e envolvido nisso, porque isso é dele, né? Exato. Eu sou só um papel ali que eu vou administrar as informações que Ajudar, ele me passar, né? e ajudar. Então, ele precisa estar envolvido nisso, né? O que a Priscila está falando é que as pessoas, elas querem chegar aqui, mas elas não querem saber como. E hoje, para chegar aqui, precisa estar envolvido no meio do processo, porque a gente realmente orienta vocês numa consultoria personalizada. A gente precisa que vocês coloquem isso pra gente como um projeto, mesmo que seja mais simples, e a gente consegue, através dos seus propósitos e objetivos, te ajudar a otimizar isso e mostrar que o seu projeto é um projeto sério para a imigração australiana em relação a visto. Essa que é a questão. Então, não adianta colocar assim, quero ir para a Austrália. A gente já tem até um episódio aí atrás, que veio a Ana Galdino, né, para falar sobre isso, sobre propósito, objetivo. Vai lá, que tá completinho. A gente vai deixar aqui para vocês também, né? Para você entender um pouquinho mais sobre o processo de visto e o que a gente tá falando. Mas não adianta colocar lá, quero ir para a Austrália, realizar um sonho, aprender inglês e voltar fluente, porque isso vai ser melhor para minha vida. Isso vai ser melhor para a vida de qualquer pessoa. Então, a gente precisa entender as etapas que nós não vamos falar nesse episódio. Volta lá, que já tá completo, esse conteúdo já tá no ar para você, tá bom? E procura a gente também. Boa. Que a gente dá dicas. Falando case de sucesso. Então, gostaria de escutar um case de cada uma. Caramba, de um tem vários. estudante que filho. fala, isso aqui foi desafiador, que você se orgulha muito. Você fala, Ai, mas tem tanto. Vou ter que agora pensar. Não tava combinado. Peraí, deixa eu pensar. é isso. Peraí, aqui, coloca o real negocinho lá. oficial também. Peraí, casos de sucesso que era desafiador, tenho vários. Eu tive tatuadores que não tinha como vir, porque era daquela época, não tinha nem documentação. A gente trouxe 2 já. Um que já virou residente australiano. A gente teve cabeleireiros que, às vezes, né, nada. A Pri trabalha muito com meninos mais novinhos, 18 anos, que às vezes não tem documento, não começou nada, ou não tem, né, tá ali. Então, tem vários desafios, porque quando a gente fala que é desafiador, é porque não tem o perfil da Austrália e a gente faz isso acontecer. Eu tenho um recente, legal! É verdade, deixa eu falar. Eu vou trazer ele no podcast um dia, vocês vão saber. Teve um caso que nos procurou há 2 anos atrás. É esse, né? Legal. Pode ser o que eu ia falar. Você quer falar? Não, fala você. Mas troca de gente. Tem muito legal, tem muito legal. Esse 2 anos atrás, ele procurou a gente numa consultoria. A gente fez a consultoria e percebeu que o perfil dele realmente estava totalmente fora para ter um visto aprovado. E ele foi muito a gente foi muito atencioso, e ele também foi muito atencioso às nossas informações. Ele falou, Sheila, o que eu faço então? Porque eu quero ir, o meu sonho é ir, levar minha família, o meu projeto é um projeto migratório, eu penso em migrar para essa área, que é a área de carpinteiro, né, carpintaria. Mas ele não tinha nenhuma relação com ele tinha uma oficina de costura, né, ele é um costureiro, né, e ele tinha um sonho de vir para a Austrália. E aí a gente fez um projeto para ele. Falou, então legal. Ele também não tinha o 2º grau completo. Tinha esse detalhe também. Então, ele fez o supletivo, inicialmente, o primeiro ponto. Com o supletivo, ele já colocou ali um curso administrativo, de administração, para poder fechar esse supletivo de uma forma, né, mais completa.
E aí, ele conseguiu um trabalho na área de carpintaria, porque foi o que a gente indicou. Vai para uma empresa registrada. Então, tinha uma montadora de imóveis, ele foi. E nessa jornada também ele começou a fazer um curso de carpintaria. Então, ele concluiu o 2º grau, fez um curso rápido de business, que é o que a gente pediu. Entrou na área de carpintaria para ter uma experiência. E também fez o curso de carpintaria. E aí, quando estava concluindo, cada fase ele entrava em contato, tô terminando isso, tô terminando aquilo, o que eu faço? Foi fazendo planejamento financeiro também para vir, principalmente suporte financeiro. E foi fazendo, economizando grana, guardando bem planejadinho. Pois é. Concluiu, a gente colocou um prazo ali, mais ou menos, um período também de ter carteira assinada, de ter certinho. Aplicamos esse visto para ele poder vir para a Austrália, falando realmente o que ele quer, né? Investir nessa área de carpintaria. Não vou falar o projeto inteiro da pessoa aqui, mas que sim, galgando aí, de repente... E o inglês seria necessário para ele para galgar a oportunidade de exportar matéria-primas, inovações, X, Y e Z. E aí, esse visto foi aprovado essa semana. Isso, parabéns. E aí, foram 2 anos, né, gente? 2 anos tá de aqui no planejamento. podcast. Já, porque ele vai trazer a família também. E bom. vai ser bem legal contar essa história. Logo, logo no futuro, vocês vão ver aí. É mesmo ou não? Não. Aê, boa. A gente tem muitas histórias, né, gente? É até difícil de falar e deixar alguma para trás, Tem um né? monte, Mas eu tenho uma de um estudante muito especial para mim também, que ele sempre foi um amor comigo. E é claro que todos é são, amor tá, com você, porque você é gente? amor com todo mundo. Mas ele foi algo assim, porque ele é bem novinho, então ele veio, né, fazer um intercâmbio. E, gente, ele veio 5 ou 6 meses só. E logo ele conseguiu sponsor. Nossa. Então ele veio. Aí ele conversava comigo, né? Tava sempre conversando comigo e tal. E aí ele, Pri, eu preciso renovar meu visto, porque já tá acabando. Mas, ó, eu tenho uma oportunidade de sponsor. Eu falei, menino, não perde. Vai atrás desse sponsor. Aí ele, mas eu tenho que fazer a prova. Eu falei, não, vai estudar e faz a prova que você vai conseguir. Teve alguns trâmites, né, que demorou um pouco a empresa, então ele teve ainda que aplicar um pouquinho aí o visto de estudante, mas ele passou na prova e ele chegou aqui sem nada de inglês e ele se dedicou, né, fez acontecer e aí ele foi sponsorado. Então, nossa, a história dele me emociona. Porque Você tá emocionada. é muito, muito legal, porque ele foi batalhador, sabe? Ele veio, Legal. ele Focou no que ele queria e por ele ser novo também, né? Porque às vezes, menino novo, às vezes só quer vir curtir, Só quer curtir. né? Vim, aprende. Ele não, ele focou, veio, fez a prova, achava que não ia passar, passou e conseguiu um sponsor. Nossa. Arrasou, verdade. Muito legal. Aproveitando essa parte de sponsor, tem bastante caso de estudante que tá vindo, que tá se dedicando, igual foi o caso desse rapaz, que consegue sponsor. Tem isso também tem um pouquinho a ver com o que a gente manipula, vou falar bem a sinceridade, porque a gente amaria que os nossos estudantes ficassem com a gente 10, 15 anos, seria um case de, né, eu estaria rica, mas não é. Quando a pessoa vem pra cá e ela faz a primeira consultoria, a gente já consegue, nessa primeira consultoria, fazer com eles um planejamento para que eles possam chegar, principalmente se a pessoa quer trabalhar, quer ter uma experiência aqui na Austrália, quer de repente ficar. Então, o nosso objetivo é realmente, eu amo perder cliente para sponsor. Para mim é um sucesso, entendeu? Então, coisa que a gente, sementinha que a gente planta numa consultoria, que ele vem, a gente, né, dá informação, a gente corre atrás de informação. Eu tô com vários casos ali que o pessoal sempre tá. Então, o que eu consigo suprir de informação, às vezes com os meus agentes de imigração parceiro, né, até que eles consigam mesmo ter um processo efetivo, eu tento passar para eles. Então, tem bastante caso sim, por conta que a gente já vem preparando eles, a gente conversa, eu acho que eu não vou renovar meu visto porque eu tenho uma proposta de sponsor. Você tem mesmo? E o inglês? Então, vamos correr atrás do inglês. Bora. Porque não deixa vir o visto, já corre atrás do inglês, então, porque na hora que o cara falar assim, olha, eu vou te sponsorar, você fala, tá aqui meu inglês, tchau, pronto, acabou. Para mim é um caso de sucesso. Legal. Boa. Tem alguma coisa para agregar? Não. Assina embaixo de novo? Assina embaixo. Tem residência, já tem saindo, muito, né? de pessoa que fez Residência, faculdade. muita coisa. Muitas conquistas. Qual que é os planos Pro futuro? da agência, assim, em termos de parceiros, em As termos perguntas de tão novos difíceis, hein? clientes? Podia ter passado a lista antes pra nós. Não tem essa, tudo. Essa bola eu passo pra ela. Como é que é? Qual é a pergunta? Os planos da agência, em termos até de A long term? posicionamento, sim. Ah, Lógico que você já Álvaro, falou de transparência, eu já acho que tem isso. a transparência a gente está buscando um crescimento e criar relação com o nosso cliente. O nosso foco é ser uma agência humanizada. E o meu maior desafio hoje é expandir e perder essa questão. E
Então, sim, só terceirizar o serviço, o meu maior receio é alguém entrar em contato e não ter as informações que a gente poderia suprir. Então, esse tem sido o meu maior desafio. Inclusive, a gente está fazendo toda uma reestruturação de processos para que as informações sejam iguais para todos. Desculpa. Então, esse o projeto é se profissionalizar e deixar e estar mais próximo do cliente, que o nosso crescimento não atrapalhe estar próximo do cliente. Esse que é o projeto. Como eu estou desenvolvendo isso, está sendo fases por fases e testando e esperando o feedback de vocês, mandando formulário para vocês falarem com a gente, o que poderia melhorar ou não. Porque assim a gente é uma agência pequena, mas a gente ainda mantém e vai manter a questão de ser humanizada. Então a gente só vai crescer quando a gente conseguir crescer com qualidade e conseguir passar isso para vocês. Legal, legal. Muito bom. Uma coisa, acho que a gente já conversou isso aqui nos bastidores, também tem outros podcasts, né? Essa parte quando as pessoas acabam deixando o Brasil porque elas querem fugir, aquela coisa da fuga. Tipo, cansei aqui do Brasil, então deposito tudo na Austrália. E aí é o caso que vem sem planejamento, né? Aí mora o perigo, né? E aí? Aí mora o perigo, funciona? porque aí... Bom... Se vem com a gente já dá aquele choque de realidade, é real oficial, não é, o que vai acontecer, o que não vai. A questão é quando isso acontece com as outras agências e a pessoa, de repente, chega aqui totalmente desamparada e começa vários problemas. Então, a gente recebe ajuda de solicitação de visto negado quase todos os dias. Aquela pessoa que confiou na agência, mas não se envolveu e falou, faz qualquer coisa, e depois teve um visto negado, né? Ano passado teve vários vistos negados. Graças a Deus, a gente teve pouquíssimos, bem no comecinho daquele boom ali, que foram até estudantes que eram genuínos, estão apelando, tem como provar que era genuíno. Então, a gente, graças a Deus, a gente está muito empenhado, a gente não é o dono da verdade, a gente não é o dono do sim, mas a gente traz esse comprometimento, né? Então, é difícil a gente identificar, às vezes, também numa consultoria que é uma fuga, né? Porque a ideia da pessoa, qual que é o seu objetivo? A pessoa não vai falar, isso é uma fuga, estou saindo, estou fugindo de um relacionamento. Às vezes acontece, terminei um relacionamento e estou indo. Mas tem que ter um objetivo a mais. Normalmente a pessoa fala que é um inglês e tal, então a não transparência, sabe? Mas... Cara, se a pessoa se é uma fuga e ela tá vindo pra cá com objetivo, essa fuga pode até ser boa. Pode ser. Mas o importante é ela realmente estar envolvida no processo e entender, né, como é a Austrália, o que é a Austrália, entender como que é aqui, como que é viver aqui, como que é fazer intercâmbio aqui, porque não é um mar de rosas, tem os seus desafios, né? Você chegar aqui, você não tá na sua casa mais, você vai sair da sua zona de conforto, você, às vezes, vai ter que trabalhar em serviços que você nunca pensou em fazer, você vai ter que dividir casa, você vai ter que dividir sabão em pó, você vai ter que comprar o pão mais barato no começo, entendeu? Você vai deixar de fazer aquela academia que você fazia todo dia, aquela rotina, vou no trabalho, vou pra escola, e aí, às vezes, a rotina não é a rotina que a gente quer, porque até se adaptar, ver qual que vai ser o seu trabalho, e tem o desafio do investimento do intercâmbio, que sempre você tá pagando uma escola, né? Então, tem isso. Então, a fuga, às vezes, mal planejada e não consciente do que vai fazer aqui, pode ser um problema. Porque aí a pessoa fica aqui muito tempo, começa a entrar numa bola de neve, numa depressão sem perceber, começa a fazer escolhas erradas, começam a acessar festas, bebida, álcool, droga, se perder, se envolver em relacionamentos, grupo, sabe, ficar só num grupo, esquecer do estudo, fazer dinheiro a troco de não sei o que esse dinheiro pra onde vai. A agência consegue detectar isso, às vezes? Quando tá um pouco próximo, sim, né? É desafiador, porque a gente consegue passar esse humanismo pro estudante, principalmente agora que a gente tem focado muito na pessoa que tá vindo lá fora, ela sabe o que ela tá fazendo, mas quando ela tá aqui, às vezes ela não tem tempo. Então, o nosso projeto, voltando nos projetos, nosso projeto esse ano é fazer mais eventos para que essas pessoas possam vir aqui. Por exemplo, no final do ano a gente fez, né? E até os kits, eles vieram buscar, então a gente fez um café, sentou, conversou. Tentar identificar isso, entendeu? Mas no dia a dia, muitos não querem vir aqui. Então, muitos não querem falar, oi, tudo bem, tudo bem? A gente tem mandado mensagem mais para os nossos estudantes. Legal. Mas... às vezes é desafiador, às vezes a pessoa entra numa rotina, sempre a desculpa do trabalho enfim, de repente trazer um pouco mais de palestras, alguma coisa, consciências. Vamos pensar num projeto aí para poder, talvez, identificar isso. E, Priscila, com certeza já recebeu essa mensagem, né? Eu quero voltar pro Brasil, cansei. Já. Várias vezes, né? Então, como que... E ela que recebe mesmo, que nem ninguém vai falar comigo. Como que você lida com isso? Como que é essa conversa, né, com o estudante, você tentar entender, né, o que está acontecendo? Eu tento conversar com ele, porque assim, a maioria dos nossos estudantes, eu acho que eu falo com todos,
Por mais que as pessoas falem, mentira, eu falo com todos, porque eu tô sempre em contato com eles. Então, às vezes, é muito raro, né, Sheila? Muitas falam assim, eu tô desistindo. Mas a gente já teve casos assim. Então, a gente chama a pessoa para vir conversar, né? Passar o que ela tá passando ali, passar pra gente o que ela está passando, né? Pra gente poder tentar, a gente não vai resolver o problema dela, é claro, mas poder entender, né? Que às vezes ela tá, numa bola ali de neve e ela não tá enxergando, né? Sim. Por fora. Então, a gente pode, né, tá ali conversando, abrindo, né, um pouco mais a mente daquela pessoa, porque às vezes ela tá passando por isso que a Sheila falou, bebida, droga e tudo mais, aí quer desistir, quer ir embora, mas tem casos que não dá para reverter, né? Porque cada um sabe, né, da sua vida, cada um sabe aqui da sua... Consequências E também, às vezes, né? Das suas é bom consequências. deixar ir. E a gente tem que, às vezes, esse visto... Normalmente o visto não é cancelado assim na hora. Sim. E a gente já teve caso de gente que pingou lá. E voltou. E ligou e falou, ativa meu senhor aí que eu tô voltando. Acho que... Então, É. essa pessoa precisa pisar Sim. e ver. Choque de realidade. Vai de cada caso, É. né? Tem pessoas que já estão passando por alguma dificuldade mesmo ali, emocional, né? Alguma coisa do tipo. Então, a gente também não tem muito o que... Às vezes é um né? caso de família, a família não tá bem, precisa dar um suporte pra então família. precisa voltar. Sim. Acontece. Então, acontece, né? Mas a gente tenta dar o maior suporte que a gente pode, né? Boa. E tirar proveito disso, porque intercâmbio não é um intercâmbio que é pra ficar, né? A gente tá falando de imigração. Intercâmbio, às vezes, a experiência da pessoa aqui já deu. Sim, Né? sim. Às vezes Não ela foi tentou bom pra alongar um ela. pouquinho mais pra ver se dava, não deu, e tá tudo bem. Às vezes ela fala, não, realmente não tem sentido, porque ela já tem Mas um eu digo, às trabalho. vezes teve um dia ruim, Sim. né? Aqui é assim, né? Que Assim, é muito altos alto e baixos, A né? vida é assim, né? Sim, aqui a gente um dia tá... 2, 3 dias tá trabalhando, 2, 3 dias não tá, e aí já é um... Só fica uma linha só quando a gente morre, né? Sim, Daí fica A vida batendo é ali. assim, Quando né? fica assim, é que... verdade. Tchau. Não, você tem razão. Né? E muita gente acha que é difícil, que é impossível vir para a Austrália. A gente que tá com a família, quer vir para cá, tem aquele sonho de viver na Austrália com a família. Tem gente também que tá, sim, tem até uma grana separada, mas acha que não consegue, que não tem aquele dinheiro suficiente. Também muita gente pensa, o dólar tá muito caro, Tem então isso. não dá. Tem muita gente também compara, né, Estados Unidos com a Austrália, que não tem nada a ver. E conta um pouquinho, assim, vocês duas, experiências, assim, de família, gente que não tinha dinheiro e falou, opa, eu tenho uma graninha, assim, dá pra E fazer. a gente tem outros casos também de outras famílias que vieram para cá. Não só o meu foi um caso de sucesso, mas a gente tem outros estudantes também que vieram. Então, as pessoas têm que se planejar, né? Igual eu me planejei. Eu vim primeiro com meu esposo, deixei meus filhos com o coração na mão, né? No Brasil. Mas por quê? Eu queria vir, eu queria conhecer, eu queria saber por mim mesma. Abrir pelos portas meus também. olhos, abrir portas. Então, é o que eu falo para muitos dos nossos estudantes. Às vezes as pessoas querem, não, mas eu vou com meus filhos, eu vou com não sei o quê. Eu falei, gente, vamos planejar, né? Vamos tomar, assim, mais precauções, né? Porque você ir para um outro país, do outro lado, você não vai ter ali ninguém, né? Você não vai ter a mãe, a avó, as cunhadas, nada para te ajudar. Então, precisa planejar. Então, uma família para vir é possível, gente. É Sim, muito possível. é possível. É muito Eu possível. tenho certeza. Só que precisa se planejar, né? Planejar tanto financeiramente, planejar a família em si para poder vir, né? A gente teve vários casos de sucesso. Essa que semana vieram aí a todo gente tá mundo. tendo famílias E essa semana aprovadas. também teve aprovado. Tem aí mais 2 famílias que a gente tá quase Sim. ali, que a gente tá assim, ó, vai. Sim, Tem outras muita família famílias vindo. que já estão morando aqui, É. que vieram tudo junto, né? Então, foram corajosos, mas se planejaram, né? E deram certo, né? Por Eu essa converso com mudança. muita família, né? Inclusive, a minha filha, ela estuda numa escola que tem muitas. Hoje a gente representa 15% de famílias brasileiras na escola. Nossa, que legal. Então a gente tem bastante número. E eu converso muito com as mães, né? Muitas das mães ainda são estudantes. E a maioria veio para buscar um futuro melhor, né? Veio para buscar um futuro melhor para o seu filho. Então, por mais que às vezes talvez seja desafiador, quando elas chegam aqui e veem que tem uma possibilidade de trazer um futuro melhor, é gratificante. E aí, falando um pouquinho mais das coisas que as pessoas acham que é impossível vir para a Austrália, a parte financeira, calma, que precisa respirar um pouquinho fundo e fazer um planejamento, porque existem alguns caminhos. Álvaro, tudo depende do perfil e da vontade da pessoa, mas não é impossível. Eu já trouxe muitas pessoas com grana curta, mas que fez um planejamento. Vou dar um exemplo para vocês também.
de repente, se o seu perfil é um perfil bom para vir para a Austrália, se você é um estudante genuíno e tem um sonho de vir para a Austrália, mas tá com a grana curta, conversa com a gente. Porque tem alguns caminhos que dá para fazer. É claro que não dá para vir sem dinheiro, gente. Não tem, porque tem curso para pagar, tem visto para pagar. Mas conversa com a gente porque a gente tem algumas estratégias. E o melhor, a maioria das agências hoje estão manipuladas a vender para vocês, a fazerem vocês contratarem um curso curto, né? Que é o que normalmente cabe no orçamento para fazer vocês virem aqui. Então, conversa um pouquinho comigo, porque esse mesmo valor que você investe no visto curto, você pode chegar aqui com um visto mais longo com a Intercâmbio Austrália. Como eu faço isso? Entre em contato com a gente, né? Que a gente vai te explicar numa consultoria. Então, a galera já vem. Meus estudantes, a gente vai aplicar um agora para 4 meses, né? Mas eu não me lembro qual foi a última vez que a gente aplicou um estudante que vinha com visto curto. A maioria dos nossos clientes vem com 8 meses de estudo. E a gente sabe, a gente consegue comprovar em números que isso é possível. Sim. Muito bom, muito bom. Legal, né? E é isso? 100 episódios no Isso, ar, 100 Intercâmbio episódios. Austrália Podcast. Que É sucesso, isso. que orgulho. Queria agradecer vocês, gente, que tá aqui, que tá fazendo um sucesso, que tá mandando pergunta, que tá assistindo, que tá compartilhando. É bem importante pra gente, sabe, Álvaro? Esse conteúdo do podcast com essa equipe maravilhosa também. Obrigada, equipe, por estar com a Aqui, ó. gente aqui nesse projeto, trazendo pra essa pessoa que tá aí do outro lado informação real oficial. Obrigada, Álvaro, por entrevistar a gente, dar a ideia aqui de trazer a nossa essência pra essa galera. Acho que foi muito legal compartilhar. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui que a gente vai responder lá nos stories pra você, tá bom? E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Priscila. Obrigado, Obrigada a Sheila. você. Obrigado, equipe. Dani, Joseph, minha primeira dama que tá ali junto, faz parte já do podcast também. Tá Então, sem essa contratada. equipe maravilhosa, nada disso estaria É acontecendo. verdade. Obrigada Com por Obrigado a todos. Obrigado. por estar aqui com a gente. E nessa vamos jornada. pro episódio 101, hein? Novidade É pra isso. você. Aguardem. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.